Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. Lucas 18, 35 a 43. Amém? Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Ele respondeu. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Feche teus olhos. Senhor amado, nós te louvamos, porque só o Senhor é Deus. E o Senhor é um Deus que vai além da nossa imaginação. O Senhor tem todo o poder, porque pela tua palavra as coisas que não existiam passaram a existir. E o Senhor tem todo o poder de fazer qualquer milagre. Não há nada difícil, não há nada impossível. A tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá que o homem desapareça? Que o Senhor cresça e brilhe e seja glorificado nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Amém? Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho do teu Deus? Quinta-feira, quem estava aqui, nós falamos muito sobre fé. E assim aprove a Deus nós continuar falando sobre fé. Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito pela sua palavra, pelo poder da palavra de Deus. Tudo que existe passou a existir do nada. Porque a palavra de Deus diz que assim Deus fez pela sua palavra todas as coisas. E todas as coisas começaram a existir através da palavra de Deus. Deus não é gênio da lâmpada, que vem para servir-nos. Pelo contrário, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E mesmo assim ainda, a Bíblia diz que quando Jesus veio, Ele se despiu de toda a sua glória, porque Jesus é Deus. E mesmo sendo Deus, Ele veio habitar junto com a sua criação, o homem. Nasceu sob Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Isso é o que nós cremos, isso é o que nós acreditamos. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, Ele veio, nasceu numa família pobre, nasceu no meio dos animais, não se criou com luxo, trabalhou com seu pai adotivo, José, aprendeu um ofício e ainda ajudou muito a sua mãe
junto com os outros irmãos e irmãs que Maria teve com José. Jesus agora está no auge da sua pregação, e aqui agora chegando em Jericó, diz que ele se aproxima de Jericó. Um homem cego estava sentado à beira do caminho. O que nós vemos aqui? Uma pessoa marginalizada, uma pessoa que a sociedade talvez não quisesse ver por perto. Então ele não estava nem na cidade, estava fora da cidade, fora dos muros da cidade, fora da proteção da cidade. Nós vemos pessoas que hoje não veem, e a Bíblia diz: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. Ou seja, pessoas que aparentemente têm todos os sinais, está vivo, mas a Bíblia fala como se fosse morto, porque não tem reação, não tem vida. E aqui esse homem, ele era cego, mas esse homem ouvia bem. Geralmente quando a gente perde algum dos nossos caminhos, ou visão, ou audição, um outro elemento, ele se torna mais aguçado. Então o ouvido dele provavelmente era muito mais aguçado, ouvia melhor. E aqui diz que Jesus estava se aproximando de Jericó, e esse cego estava à beira do caminho pedindo esmola. Ou seja, a situação dele era de miserabilidade, de pobreza extrema. Geralmente essas pessoas, eles tinham que pedir para Roma uma autorização para pedir esmolas. Colocava uma capa sobre ele, e aquela capa identificava também que ele era um mendigo. Aqui diz: quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Ou seja, ele tinha curiosidade, ele estava vivo. E lhe disseram: é Jesus de Nazaré que está passando. Ou seja, ele conhecia a fama de Jesus. Você conhece Jesus? Eu conheço, por isso que eu estou na igreja. Vou fazer a pergunta de novo: você conhece Jesus? Pastor, não estou entendendo. Vou fazer de novo a pergunta: você conhece Jesus? A palavra conhecer aqui significa ter um relacionamento profundo. Conhecer aqui é ter intimidade. Conhecer aqui é realmente compreender quem é essa pessoa. E ele queria conhecer Jesus. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra Jesus, filho de Davi, é um título messiânico, ou seja, ele acreditava que Jesus era o Messias. Ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele acreditava que Jesus era o próprio Deus encarnado num homem chamado Jesus. Interessante, porque a fé verdadeira, ela não se cala diante da multidão. Quando nós acreditamos em algo e acreditamos na palavra de Deus, podem as pessoas do nosso lado dizer: isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Mas se a gente crê na palavra de Deus, a palavra de Deus diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que se eu crer, se eu acreditar, o morro, o monte, ele vai se transportar para o mar. Então eu posso tudo, porque eu tenho fé.
E o que é fé? Hebreus 11:1 é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção dos fatos que se esperam. Eu não vejo, mas eu espero. Eu sei e acredito na minha mente que vai acontecer. Então Jesus parou no meio do caminho. Aquele homem parou a agenda divina. Parou por causa de uma voz. Então a fé que insiste faz Deus parar. Amém? Você tem fé para fazer a agenda de Deus mudar? Você tem fé para fazer Deus parar e te ouvir? Interessante, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Mas Deus fala conosco através da natureza. Deus fala conosco ao nosso coração, ou seja, a nossa consciência. Deus fala conosco usando qualquer coisa que Ele quer usar, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele pode usar até uma mosca, Ele pode usar um bicho, qualquer coisa. Ele é Deus. Agora a voz de Deus é a voz mais difícil de se ouvir. A voz de Deus, você tem que calar a tua voz interna, teus pensamentos e teus sentimentos. A voz de Deus, você só consegue ouvir depois de muito treino, depois de muito silêncio, depois quando você fica muito chateado, perturbado, entediado até, aí Deus fala. Por quê? Porque a nossa ansiedade não deixa Deus falar. Ou melhor, Deus fala, mas a gente não ouve. As pressões, o estresse, a rotina, não deixa nós ouvirmos a voz de Deus. Nós ouvimos tudo, menos a voz de Deus. A voz de Deus é a voz mais baixa, mais silenciosa que existe no mundo. Só podemos ouvi-la quando realmente nós nos aquietamos, realmente nós respiramos muito fundo e deixamos Deus falar. Nós ouvimos a voz do pai, ouvimos a voz da mãe, ouvimos a voz da criança interior, ouvimos a voz do professor, ouvimos a voz de muitas pessoas, mas não ouvimos a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, você precisa chorar muito. Você precisa rasgar o teu orgulho, tua vaidade, tua arrogância. Para ouvir a voz de Deus, você precisa realmente se silenciar de tal maneira que o teu silêncio vai ser ensurdecedor, e aí você vai ouvir a voz de Deus. E quando Deus vai falar, as coisas começam a ter sentido. Quando Deus fala, desce uma paz, porque a Bíblia diz: a paz seja o vosso árbitro. Eu te dou a paz, a minha paz vou a dou, não a dou como o mundo a dá. É uma voz que traz paz a um coração agitado, a um coração ansioso. Então o tamanho da sua fé nunca será maior que o tamanho do seu Deus. Amém? E aqui a Bíblia continua. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que queres
O que você quer que eu lhe faça? Se Jesus perguntasse para ti hoje, de tantas coisas que está na tua mente, no teu coração, o que você realmente gostaria? Talvez se fosse hoje, para alguns cegos, um cego pediria: eu quero uma bengala. Talvez outro pedisse um cão-guia para lhe ajudar. Talvez hoje outros pediram outras coisas, eu não sei. Mas esse homem tinha fé suficiente para pedir a cura, o restabelecimento da sua visão. Ele queria ver. Interessante. Se o Senhor realmente chegasse aqui agora, se materializasse e perguntasse para você: o que realmente você quer que eu te faça? Você tem clareza, objetividade do que realmente é mais importante para você? Uma certa feita, uma mulher encontrou um gênio. Agora é um gênio, porque é uma história, não uma história. E esse gênio disse: o que você quer? Eu quero ser rica. E essa mulher tinha uma criança e carregava a criança no colo. E o gênio disse para ela: olha, o que for mais importante que você pedir, você vai ter. Esse gênio levou essa mulher para uma caverna. E lá nessa caverna tinha ouro, tinha diamantes, tinha as pedras preciosas, tinha correntes, tinha coisas lindas, tremendas, maravilhosas. E ela não sabia o que pegava, e começou a pegar uma coisa e pegava outra, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e deixou o bebê de um lado e foi pegando outra coisa. E o gênio falou: a caverna vai se fechar, pega o que mais te importa e sai. E ela desesperada, ela angustiada, porque tinha muita coisa de valor e não sabia mais o que pegava, saiu com as mãos cheias de ouro, pedras preciosas, rubis, diamantes. E a caverna se fechou. E ela feliz. Daqui um pouco ela ouve um choro do seu filho dentro da caverna. E a caverna agora foi fechada. E a caverna agora não podia ser aberta, porque era uma caverna mágica, não tinha como abrir. Ela estava rica, mas estava sem seu filho. Estão entendendo? O coração dela clamava por dinheiro, por riquezas, e ela esqueceu o que mais importante que ela tinha, que era seu filho, que ficou dentro da caverna. A fé que busca o milagre é boa, mas a fé que segue o Deus dos milagres é transformadora. O que Deus quer? Primeiro que você mude. O que Deus quer? Que depois que você mude, você se transforme, porque mudar você ainda pode voltar ao seu estado original. Mas quando você se transforma, você não muda mais. Você vira uma borboleta. Ou seja, antes você era uma lagarta, feia, horrível, todo mundo tem nojo. Mas agora, depois de transformado, metanoia no grego, você é uma linda, bonita borboleta. Pastor, eu fico só no transformado? Não! Deus quer que você mude, depois transforme, depois transborde na vida das pessoas. Porque quando você aprender a transbordar, você nunca vai deixar de estar cheio da presença de Deus.
porque é mudança, transformação e transbordo. Quando a fé grita, o céu responde. Amém? Interessante essa palavra. Aqui Jesus declara: vê, a tua fé te salvou. O homem que não enxergava, agora estava enxergando. E essa palavra salvou não quer dizer somente se foi curado. Ele foi curado, mas ele também foi salvo. E algo muito interessante aconteceu, porque ele recuperou a visão, ele foi salvo, foi curado, mas depois ele começou a glorificar Deus e seguiu Jesus, glorificando a Deus, ou seja, se tornou discípulo de Jesus. Então, qual é a lição que eu aprendo? Que a fé verdadeira nasce da escuta atenta e age mesmo na escuridão. O que eu aprendo? Que o clamor persistente move o coração de Jesus. O que eu aprendo? Que a salvação não apenas abre os olhos, mas muda o caminho do homem. Quando a fé grita, o céu responde. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos a alma gritar, Deus responde às nossas orações. Amém? Esse cego de Jericó representa cada um de nós, eu e você. Antes de conhecer Jesus, nós estávamos à beira do caminho, cego e mendigo. Mas um dia alguém falou de Jesus para nós, e a nossa vida é transformada. A minha história, a tua história ensina que a fé que clama é a fé que vê, e a fé que vê é a fé que segue. Primeiro você vai ver, você vai clamar, você vai ver e você vai seguir. Amém? Hoje Jesus está passando aqui. Talvez você não esteja vendo, mas Ele está passando aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz: onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. A palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos na terra é ligado nos céus. Jesus está aqui. E Ele parou quando Ele encontrou alguém com fé. Ele parou quando alguém gritou e reconheceu que Ele era Senhor, o Messias, o Deus vivo. Mas Jesus só para quem clama com fé. Jesus só para porque a linguagem celestial é a fé. Então, se você não ouvir, se você não falar com fé, Jesus não pode ouvir, porque Ele só entende essa linguagem, que é a linguagem da fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível. O que Ele diz a palavra de Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador. Hebreus 11:6. Você fala dessa linguagem dos céus?
Pare de apenas observar. Pare de apenas esperar. Pare de apenas pensar. Pare de apenas desejar. Comece a crer, a gritar e a buscar. Amém? Então, quando a sua fé reconhece o tamanho de Deus, o impossível deixa de existir. Eu vou repetir. Quando a tua fé reconhece o tamanho de Deus, o impossível deixa de existir. Por quê? O nosso Deus é o Deus do impossível. A palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Amém? Fique em pé nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio num Deus que é grande. Eu creio num Deus que é maior do que tudo. Eu creio num Deus que não tem nada difícil para Ele fazer. Amém? Eu vou unir a minha fé com a tua fé, com a fé de você que está ouvindo essa palavra, essa ministração. Coloca a mão na altura do teu coração. Nós estamos orando agora. Senhor amado, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus que vai além do que nós pedimos ou pensamos. Nós cremos num Deus do impossível, que não há barreiras, que pode todas as coisas. Por isso agora, Pai amado, que nós possamos verdadeiramente comunicar, falar, verbalizar a nossa fé, através dos nossos pedidos, através da nossa boca, através das nossas palavras, através da nossa intenção, através do íntimo do nosso coração. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso e nós unimos a nossa fé para que o Senhor seja glorificado. Glorifica o teu nome, ó Pai. Dê ordem aos teus anjos para estar trazendo as respostas que nós tanto necessitamos, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aqui, Deus. Pode continuar ainda, deixa eu mais um pouco. Nós conversamos a linguagem dos céus através da fé. E como nós conversamos? Através da nossa comunicação. E a comunicação, queridos, não é somente as nossas palavras. A comunicação é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. É o tom de voz, a expressão corporal, é tudo. E se você realmente crer, se você realmente acreditar, você vai comunicar todos os dias a fé. Pastor, como eu faço isso? Verbalizando. Mesmo que no primeiro momento você não acredite, mesmo que no primeiro momento seja difícil, mas isso é semente. Nós comunicamos através de sementes, e toda semente é plantada no terreno, e toda semente ela traz uma árvore, depois vem o fruto. Então, se você comunica derrota, você vai ter fruto de derrota. Mas se você comunica vitória, é vitória. Se você comunica maldição, vai ser maldição. Se comunica bênção, é bênção. Se comunica vida, vai ser vida. Se for morte, é morte. Ou seja, nós estamos sempre comunicando. O que você está comunicando? Todos os dias. Comunica a vida. Bênção. Sorria mais. Tenha mais esperança. Está entendendo? Porque a fé é provada.
Todos os dias vai ser provado. E Deus vai provar o nosso coração e ver realmente onde está o nosso coração. Se está só nas bênçãos ou está no centro das bênçãos. Quando o nosso coração estiver 100% do Senhor nas bênçãos, as bênçãos correrão atrás de nós. As bênçãos nos alcançarão e as bênçãos permanecerão. Amém? Pastor, ele só está profetizando? Não, eu estou só proferindo uma palavra na Bíblia. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Se eu guardar os mandamentos de Deus, se eu guardar as leis de Deus, as bênçãos correrão para mim, me alcançarão e permanecerão. Somente isso.